Vamos lá, continuando, a gente está no Daf Kafret Amud Bet, na Mishnah lá embaixo. Fala pra gente a Mishnah. Lo yomar adam latabach shekoli bedinar basar, aval shochet mechalek beneiem. A pessoa não pode chegar no Yom Tov pro tabach, tabach é o shochet, é o açougueiro, e falar para ele, olha, me pesa um dinar de carne, me pesa dando um valor monetário, me pesa 30 shkalim de carne, 50 shkalim de carne, não pode usar valores monetários no Yom Tov. Então, o que que se faz? O cara que é o vendedor, ele chorreta, ele corta e divide o animal um pedaço para cada pessoa, para as pessoas interessadas. Pergunta a Gmará, ei, Riavet, como a gente vai fazer? Quer dizer, dar um pedaço para cada um. Ele não sabe quanto é o pedaço, qual o peso do pedaço, quanto cada um, como funciona exatamente para poder fazer as contas depois. Fala Gmará que a de Sura, como na região de Sura, Amrei tarta, o palgo tarta. Em Sura, o tabar, o açougueiro, ele costumava cortar a carne em pedaços específicos com dois tamanhos, o tamanho comum e um que era a metade. O tamanho grande era chamado de tarta e o tamanho menor era chamado de palgo tarta, meio tarta. Ou seja, cada tipo de carne tinha um tamanho específico, então ele distribuía dessa forma e depois chegava para um cara e falava, olha, você pegou três, você pegou dois e meio, e ele sabia exatamente quanto cada um pegou para poder cobrar depois de Yom Tov. E fala Gumará que cada região tinha um nome diferente para esses tamanhos. Benar, Shinar era outra cidade, Amre e Halka, o pago Halka, ele chamava esse pedaço de carne de Halka e meia Halka. Bepunbedita, na região de Punbedita, Amre e Uzia, o pago Uzia, chamava isso de Uzia. Benar Pekod, Bemata Marcia, nessas duas cidades, em Nar Pekod e Mata Marcia, Amre e Rivia, o pago Rivia, esse é o nome que davam para lá. Então, não é vendido pelo peso, não é vendido pelo valor monetário, é vendido pelo tamanho da carne. Esses são os dois tamanhos que tinham, e aí depois do Yom Tov eles podem acertar o valor. Próximo Mishnah. Omer Adam lechavero maleli klize avalo bemidá. Uma pessoa pode chegar para o amigo vendedor de vinho ou óleo, algo do tipo, e fala, olha, me enche esse copo, me enche esse pote de óleo, só que não pode usar midá. A gente vai ver na continuação da Gemara o que significa não pode usar midá, não pode usar medição. Vamos ver na Gemara o que significa exatamente. Rabi Omer, ima yakli shel midá lo ima aleinu. Rabi fala que se for um utensílio usado para medições, não se pode usar ele para vender no Yom Tov. E mesmo que não usou o valor monetário, só fala, olha, me enche esse pote aqui, se é um pote que tem lá as medições 500 miligramas, 1 litro e etc., não pode fazer a venda usando esse tipo de utensílio. A gente vai ver na Gemara, na continuação, qual é exatamente a discussão entre eles. Maseh be'aba Shaul ben Botnit, shaya memale midotav me'erev Yom Tov ve'notnan lekuchot be'Yom Tov. Abba Shaul ben Botnit, ele vendia vinho, e quando ele queria vender vinho, ele queria vender nas quantidades específicas, meio litro, 1 litro, etc. Então, antes de Yom Tov, ele colocava em potinhos com tamanhos específicos, e aí ele entregava o potinho para a pessoa. Ou seja, no próprio Yom Tov, eu não posso ir lá e medir meio litro de vinho, 1 litro de vinho, mas se eu tenho uma garrafa de 1 litro, uma garrafa de 1 litro e meio, isso daqui foi preparado antes de Yom Tov, não tem problema. Abaixa o Lomer, Afba Moedo Sequel, Rabashul fala que mesmo em Rola Moedo, mesmo nos Hagim ele fazia isso, não só no Yom Tov. Esse Mipnei Berurah Midot, Rashi traz aqui que não, essa versão está errada. Vamos pular isso, agora vai explicar por que ele fazia isso em Rola Moedo. A prova em Rola Moedo não tem problema nenhum medir o tamanho, o vinho de acordo com as medidas, então porque ele fazia isso em Rola Moedo, agora vai explicar. Ramim falam que mesmo durante a semana ele fazia isso, ou seja, durante a semana o que que ele fazia? Alguém chegava para ele e falava, olha, eu quero 1 litro de vinho. Então ele fala para ele, olha, não tem problema, vem à noite, deixa comigo o seu pote de vinho, o que você quer de 1 litro, e eu te entrego amanhã de manhã. E aí durante a noite ele jogava o vinho e ia jogando aos pouquinhos para chegar a ter 1 litro completamente, que a gente vai ver, às vezes acontece, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, um copo de coca. Você vai encher um copo de coca, você vira da garrafa para encher o copo, de repente tem um monte de espuma, e aí quando a espuma está chegando até a borda do copo, você para de servir, por quê? Porque o copo está cheio. Você para de servir, o que acontece depois? A espuma vai se desfazendo, e você vê que você só tem 2/3 de copo, algo do tipo. Então, esse Abba Shaul, para evitar que ele vendesse menos do que 1 litro para quem estava querendo 1 litro, ia pagar por 1 litro, então ele pedia para ele trazer na noite anterior, aí ele ia colocando devagarzinho para ter exatamente 1 litro e não acabar vendendo menos pelo valor de 1 litro.
Maia Valob me dá. Qual a discussão exatamente entre Chachamim e Rabiuda? Chachamim falaram, olha, pode usar um cli, mas não um cli de medida. E Rabiuda falou que se for um cli de medida, não pode. A priori, qual a discussão entre eles? O que eles estão falando? Amar Rabiuda Marshmuel, fala Rabiuda Marshmuel o seguinte, Avalob bekli meyuchad lemida. Aval kli omed lemida ima aleinu. Tanakama falou o seguinte, Tanakama falou, olha, se eu tenho na minha loja um utensílio que eu uso ele para medidas, ou seja, se alguém vem comprar 1 litro de vinho, eu coloco esse jarro que ele cabe nele 1 litro, coloco no barril e dou para ele 1 litro de vinho, ou seja, esse é o meu cli, o meu utensílio usado para medições na loja, ele eu não posso usar no Yonto, porque ele realmente é usado para medições, é como se eu estivesse vendendo por medições no Yonto, isso aqui é proibido. Mas se eu tenho um reserva para caso esse quebre, não tem problema usar. Certo? Eu não posso vender, não posso usar no Yom Tov aquele que é usado nesse momento para medições, mas o reserva não tem problema. Veta Rabiuda também, Mari, vem Rabiuda e fala para Chachamim na Mishnah, afilo kliaomed lemidá loima aleinu. Vem Rabiuda e fala que não, mesmo reserva, já que ele é feito para medições, também é proibido. Alma fala Gmará. Agora a gente pode concluir daqui. Gabei Simchat Yom Tov, Rabiuda Alechum, Rabanan Lekula. Sai daqui a priori com relação a Simchat Yom Tov. Simchat Yom Tov é o prazer de poder comer e beber no Yom Tov. A gente vê nessa alahá com relação à venda de vinho, por exemplo, que de acordo com o Rabiuda não posso usar nem o reserva, e de acordo com o Rabanan não posso usar aquele que eu uso geralmente, mas o reserva não tem problema. Então a gente encontra Rabiuda Lechumra, a gente encontra que Rabiuda ele mahmir, ele rigora, e Rabanan Mekilim e Rabanan são mais lenientes. Mas a gente encontra o contrário em outra situação. Detnan, está escrito na Mishnah, que a gente viu faz pouco. Rabiuda Omer, Shokel Adam Basar, que nega daquilo que nega da Kofit. Com relação à pesagem de carnes, Rabiuda falou, olha, você pode pesar a carne e colocar do outro lado, não um peso comum que você usa durante a semana, você pode usar uma faca, algum outro tipo de coisa para servir de peso, mas não o que você usa geralmente, e Rahamim fala, olha, nem toca na balança, não pode chegar perto. Alma, a gente encontra aqui, Rabiuda lekula, verabanan lechumra, a gente encontra aqui que Rabiuda mekel, Rabiuda é mais leniente, Rabanan machmerim, ao contrário do que a gente viu na nossa Mishnah, caixa de Rabiuda, caixa de Rabanan, temos aqui uma contradição em Rabiuda, uma contradição em Rabanan. Fala Gmará, de Rabiuda la caixa. O que Rabiuda parece contraditório não é contraditório. Rabiuda, na nossa Mishnah, proibiu usar mesmo o Kli reserva, e com relação à pesagem de carne, ele permitiu usar algo que não é ou não é o peso normal na balança, é uma faca ou algo do tipo. Fala Gmará, não é contraditório, por quê? Lá, a Rabiuda permitiu usar algo que não serve para medições. A faca não serve para pesar a carne. Dessa vez específica, eu usei a faca, então Rabiuda fala que não tem problema. Mas aqui que eu quero usar o Kli reserva, Beomed Lemidá. Aqui eu quero usar o Kli reserva que ele é feito para medições, ele é feito para pesagem. Rabiuda proibiu, então não é contraditório. Rabiuda fala que se é algo feito para medições é proibido, se não pode. Então a nossa Mishnah ele proibiu mesmo o Kli reserva, porque ele é feito para isso. E na Mishnah de Bassar, de pesar carne, ele permitiu pesar a carne em comparação a uma faca, porque a faca não é feita para isso. De Rabanan, Rabanan Amilokasha, Rabanan com Rabanan também não é contraditório. Isso que Rabanan proibiram chegar perto da balança, não pode nem encostar na balança. E, por outro lado, aqui eles permitiram usar o utensílio reserva, qual a diferença? Então, com relação à balança, cabe que Davdin Bechol. Com relação à balança, é normal usar essa balança durante a semana. Ramim proibiram usar a balança no Yom Tov, porque é assim que se vende durante a semana. Que Davdin Bechol. Mas aqui, no nosso caso, que a pessoa vai usar o utensílio reserva, não é igual ele faz durante a semana, ou seja, a linha de Rabanan é que se você faz isso durante a semana, é proibido no Yom Tov, para não agir no Yom Tov igual você age durante a semana, para ser um pouquinho diferente. Então, com relação ao peso da carne, já que geralmente se usa a balança para pesar a carne, aqui não pode usar, mas o Kli reserva, para medir o vinho ou o que seja, não é usado, ele é o reserva, ele fica na estante guardado, então eu posso usar. Rava tem outra explicação para a discussão de Rabiuda e Chachamim. A primeira explicação que a gente vê é com relação ao Kli reserva. Tanakama fala que o Kli reserva pode ser usado e Rabiuda proíbe. Rava Mar, Maia Valobimida, que Chachamim proibiram aqui na nossa Mishnah, Shelois Korlo Shemida, Kli Ameuchalemida e Maleino. Rava fala que não, o problema aqui é só se eu
falo a medida. Se eu uso um cli que tem medidas de meio litro, 1 litro, não tem problema, posso usar. Eu só não posso falar o nome da medida, não posso chegar para alguém e falar, me dá 1 litro de vinho. É isso que Rahamim proibiram. Eles permitem usar mesmo o utensílio que eu uso geralmente, só não posso falar o nome da medida. E Rabiuda fala que não. Se ele é feito para isso, se eu uso esse cli, não posso. Certo? Entre parênteses, se for o reserva, todo mundo libera. A discussão é com o próprio cli. Rabanana aqui mequili mais do que a gente viu antes. É permitido mesmo usar o cli comum se eu não falo da medida, se eu não falo qual medida específica. E Rabiuda fala, não, cli comum não posso. A Alma agora tem meio que uma repetição da Agmará, mas de qualquer jeito, já que Rava trouxe outra explicação, a Agmará faz a mesma pergunta. Alma gabei simchat yom tov Rabiuda lechum Rabanan lekula. Sai daqui com relação a simchat yom tov Rabiuda machmir, ele rigora e Rabanan mekilim. Veivcha shamina leu, e a gente encontra o contrário. A gente encontra que Rabiuda é mais leniente e Rahamim mais rigorosos. Detnan, está ensinando a Mishnah. Rabiuda omer shokel adam basar keneged aquilo keneged akofit. Rahamim omrim, não imashkihim bekav masayim, kolikar. A gente encontra com relação à pesagem de carne, que Rabiuda libera pesar carne com uma faca, não com peso normal, e Rabanan proíbem pesar bichlal, não pode bichlal pesar. Ama Rabiuda lekula, Rabanan lechumra. Lá a gente encontra Rabiuda que mekel, permite pesar a carne com uma faca, e Rabanan machmirim, o contrário da nossa Mishnah. Caixa de Rabiuda, a caixa de Rabanan, tem uma contradição nos dois. Responde a Gemara de Rabiuda, caixa. Rabiuda com ele mesmo não é contraditório. Com relação à carne, Rabiuda permitiu, porque não é feito para pesagem. A faca do açougueiro não é feito para pesagem. Então, já que não é o comum, não é o jeito de pesar, não é feito para isso, ele permitiu. Na nossa Mishnah, que é o utensílio feito para medidas, ele proibiu. Rabanan, e Rabimim também não tem contradição. Mesmo que eles proibiram mexer na balança, que eles permitem medir, se eu não falar o nome da medida, qual a diferença? Atam kavid que davdin bechol, achalo kavid que davdin bechol, davdin shedemekar vechamra bemana dequila vechato. Fala Agmará, para Rabanan também não é contraditório. Lá é normal usar a balança. Então, me proibiram, falaram, não usa a balança, não pode usar a balança, porque é o que a pessoa faz durante a semana. Então, proibiram. Aqui não é necessariamente venda. Às vezes o cara está sentado lá na loja, aparece um amigo dele, fala, ei, vamos tomar um copo de vinho, pega esse utensílio de medida, enche 2 copos para ele e para o amigo e toma um vinho. Não é necessariamente vendas. Então, aqui às vezes é algo que ele faz no dia a dia, está para tomar um vinho, algo do tipo. Então, já que não é o comum de vendas, não é obrigatoriamente um ato de venda, então aqui Chachamim permitiram, ou seja, não tem contradição. Mas se abaixou bem bonito, foi dito na Mishnah que abaixou bem bonito, a gente falou 2 coisas. Uma opinião dizia que no Rola Moed ele também pedia para os clientes trazerem na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, não, desculpa. Foi dito na Mishnah o seguinte, voltando rapidinho. A Mishnah disse que ele preparava as medidas antes do Yom Tov para não medir no Yom Tov. Aí na Mishnah foi dito que ele também fazia isso em Rola Moed e também durante a semana. Durante a semana ele fazia isso para poder evitar, como a gente vai ver na continuação, de que ele venda menos pela quantidade que ele está falando que ele vai vender. Porque às vezes tem a espuma que enche o utensílio que o comprador trouxe, então ele pedia para trazer antes, para pôr devagarzinho, para encher completamente o cli. E foi dito na Mishnah que também Rola Moeda ele fazia isso. Agora, por quê? Na Mishnah não foi dito por quê. Tá, aparece na Braita. Afpa Moeda Oseken, tem Bitul Beit HaMidrash. Em Rola Moeda ele também fazia essas medições à noite e vendia de manhã. Por quê? Porque durante o dia tem Beit HaMidrash, Rola Moeda, as pessoas não estão trabalhando, estão mais livres, podem sentar e estudar. E esse Abba Shobem Bonito era um grande chacham, as pessoas faziam para ele muitas perguntas. Então, para estar livre durante o dia e poder responder perguntas, ele preparava tudo à noite. Tan Rabanan conta Braita, o Kanash 300 garvei yain mibirorei amidot. Certa vez, esse Abashol ben Botnit, ele, às vezes, realmente, ele enchia, às vezes ele tinha um barril de vinho, ele comprou 50 lugim de vinho, e aí ele vendia 50 pequenos, 50 lugim pequenos, então ele ia vendendo, enchia para um, enchia para o outro, e de novo, às vezes quando você vai encher, se é muito rápido, fica um pouco de espuma e você acaba vendendo um pouquinho menos do que você prometeu. Então o que sobrava no fim, depois que ele vendia 50 lugim, às vezes ele encontrava no fim um logo, uma quantidade específica de vinho, que foi o que faltou para cada pessoa e pessoa. Então conta que certa vez ele juntou 300 garveiain, 300 barris de vinho só desses restinhos.
Os amigos dele juntaram 300 barris de óleo também. Dessa forma. E aí, o que eles fizeram com isso? Eles levaram para o Gizbar, para o Gabai do Beit HaMikdash, falaram, olha, a gente quer doar isso para o Beit HaMikdash. Amrula temos coquinho lecar. Falaram para eles, olha, vocês não precisam. Isso daqui, todo mundo sabe que na hora de fazer uma compra, quando vão encher o seu pote de vinho, mesmo que ele está te vendendo 1 litro, ele sabe que vai ter lá 950, porque ficou um pouquinho de espuma em cima. Não é roubo, é de vocês. O comprador sabe do que está acontecendo. Vocês não enganaram ninguém. Amrula ele e os amigos falaram, falaram, não, a gente não quer isso. Isso daqui é meio que gezel, é quase como se fosse um roubo, mesmo que o comprador, ele sabe do que aconteceu, a gente prefere não tocar nisso. Amrulem, falando para eles, já que vocês querem rigorar sobre si mesmos e não pegar o dinheiro de forma incorreta, mesmo que não é incorreto aqui, porque o comprador sabe o que está acontecendo, assumem, usa esse dinheiro para fazer algo que o público tem prazer, tem proveito disso. Porque aí aquela pessoa que você acabou pagando, dando um pouquinho menos de vinho, certa vez ele vai vir para o Shalim, vai parar para pegar água do poço, e quem cavou esse poço? Justo você. Então você vai estar devolvendo para ele o que você acabou pegando dele. Como contra a Braita de Tânia, Gazal vem no Yodea Lemi Gazal, alguém que roubou de uma pessoa e não sabe de quem ele roubou, não tem para quem devolver, ele quer fazer chuvá, e a Sebem Torchei Rabim. Ele tem que fazer com esse dinheiro algo que é de utilidade pública, que todo mundo vai poder ter proveito disso. Manino, Amaravchis, Borot, Mearot, que são poços para juntar água. Então, algum dia, essa pessoa que foi roubada vai acabar chegando nessa cidadezinha no caminho para Jerusalém, e de lá ele vai poder pegar água. E aí, quando ele pegar essa água, a pessoa que roubou dele no passado e não sabia de quem era, vai estar, de certa forma, devolvendo. Conta a Gemara, Rav Chizda de Ravana Ukva, Vedarash. Certa vez Rav Chizda chamou Ravana Ukva e Darash. Ele fez uma drachá no Beit HaMikdash, falou para todo mundo o seguinte, se não me engano, esse Ravana Ukva falava o nome dele, quer dizer, Rav Chizda falava para ele baixinho e Ravana Ukva falava alto para todo mundo. Lo imdod adam seorim veitem lifnei behemto beyom tov. É proibido medir quantidade de seorim, de cevada, para dar para o animal comer, certo? Está incluso nas proibições de medições no Yom Tov. Não posso fazer medições no Yom Tov. Aval koder o kavo kabaim, não tem Yom Tov, não rochesh. Mas se ele quiser pegar uma caixa, que geralmente cabe um cavo ou 2 cabim de plantação, de colheita, certo? Cabe um volume. Se ele quiser pegar essa caixa, pegar e jogar e dar para a pessoa, dar para o animal comer, não tem problema. Já que ele não fez uma medição correta, específica, ele só usou a caixa, não tem problema de servir dessa forma. O cozinheiro ele pode medir a quantidade de tavlim, de especiarias que ele vai colocar na comida. Vou colocar uma colher de sal, algo do tipo. Isso daqui não tem problema medir para não estragar a comida. Amaravinha barava. Amarav modedet isha kemach beyom tov venoten letoch haisa kedei shetitel chala be'ain afé. Fala Rabinha Barava em nome de Rav, uma mulher que está fazendo uma massa no Yom Tov, ela pode medir a quantidade de farinha que ela está colocando para poder tirar halá como se deve. Halá eles tiravam 1,24 avos da massa, então para ela poder calcular direito e dar uma quantidade boa, ela pode medir quanta farinha ela está colocando, porque se ela não medir, ela vai tirar menos, na dúvida ela vai tirar menos, então pode medir para tirar exatamente. O Shmuel Amar Assur. E Shmuel fala que é proibido, não pode fazer essa medição. Porém, pergunta a Gemara, Shmuel, mutar. Fala, mas espera aí, os alunos do Beit HaMikdash de Shmuel falavam que era mutar. Shmuel fala que é Assur, os alunos falam mutar. Amarabai fala, Abai, acha da Mar Shmuel Assur, Vetana de Beit Shmuel, mutar. Fala, Abai, olha, já que a gente encontra que Shmuel proíbe e no Beit HaMikdash dele falavam que era permitido, como pode ser? Como pode ter essa contradição? Shmuel alachá lemaaseh. Shmuel vai ensinar para a gente alachá lemaaseh, ou seja, na teoria é permitido, no Beit HaMikdash falam que era permitido, mas quando alguém perguntava para Shmuel pode ou não pode, ele falava que não pode. O certo é falar que não pode, porque tem aqui um certo tipo de medição também, então o ideal, se alguém pergunta, é falar que não pode. Mas no Beit HaMikdash, na teoria, isso daqui era permitido. Então, Shkoyach, paramos aqui, Kaf Tet Amud Bet. Em breve continuamos.